Então, eu te convido a abrir novamente no texto que nós lemos na abertura do culto, que está em Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 15. Lucas 3, verso 15. Nessa caminhada do lecionário, a gente já viu o Advento, o Natal, a aparição do Senhor, o menino Jesus no templo, e hoje, então, o episódio que vem logo em seguida daquele episódio de Jesus com os doutores no templo, que é o batismo de Jesus. Vamos ler, então, Lucas, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Estamos expostos, Senhor, diante do livro que não tem comparável, Senhor, na nossa cultura, Deus. O único livro que é a própria palavra de Deus falada em palavras humanas na história, Senhor. Por isso, abra o nosso coração para a expectativa de que o Senhor vai falar, Pai. O seu povo está reunido aqui hoje, Senhor. Alimenta o seu povo, Deus. Fala conosco, Senhor. Fortaleça, edifica, Senhor, para que o nosso coração arda mais, Senhor, de amor pelo Senhor e de maravilhamento pelo que o Senhor fez por nós. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, imagine-se um judeu na Palestina do primeiro século. Você cresceu ouvindo as histórias do que hoje a gente chama do Antigo Testamento. Você ouviu a lei, você ouviu a Torá, dia após dia, estudando em casa, nos sábados na sinagoga. Você aprendeu que Deus fez uma aliança com o seu povo, Israel, e que ele se fez presente no meio desse povo, por meio da palavra dele, falando, usando as escrituras, usando os profetas. Você aprendeu a ler a sua história como um ciclo de exílio e êxodo, de ser mandado para fora da terra diante de desobediência, mas depois ser salvo novamente, trazido de volta para a terra, na presença do Senhor. E você faz sentido desse período que você está vivendo, o primeiro século, como sendo o resultado de mais um grande êxodo que Deus fez na história do povo, trazendo de volta Israel da Assíria, Judá da Babilônia, e colocando ali de novo na terra prometida, na Palestina. Mas tem 400 anos que parece que Deus não está presente, não está falando. Você sabe desse êxodo que aconteceu, se vê na terra, mas, por assim dizer, parece que você está exilado na própria terra prometida. Afinal, você está em Israel, mas sob domínio romano. O templo está presente, mas há uma corrupção no sacerdócio. Você tem as escrituras, mas já tem 400 anos que não tem nenhum profeta. E fica a pergunta: cadê o Deus que eu leio e aprendo sobre ele na sinagoga a cada sábado? Cadê esse Deus do meu povo que esteve presente, que falou? Por que o silêncio? Por que não tem nenhum rei? Um cenário semelhante ali ao do início de 1 Samuel, como eu falei na última pregação. Imagine-se, irmão, de repente, nesse contexto, aparece uma voz. E a voz de uma pessoa que vem vestida como o profeta Elias, voltando de um exílio pessoal de preparação no deserto, como o próprio Moisés. E imagine o seu coração se perguntando: será
que depois de 400 anos, Deus está mandando de volta um profeta? Será que Deus está voltando a falar conosco? E de fato, essa voz, João Batista, aparece citando Isaías 43, que era um versículo exatamente sobre o êxodo da Babilônia e sobre como Deus conduziria o seu povo de volta para a terra. E fica a pergunta: será então que aquele Deus que eu leio voltou a se preocupar com o nosso povo e nos tirará desse exílio na nossa própria terra? E ele cita também Malaquias 3:1, dizendo que ele é o mensageiro que iria diante do Senhor, preparando a autoestrada para o rei passar. E os corações começam a esquentar. Será então que novamente teremos o rei, finalmente o descendente de Davi? Será que Deus se lembrou de nós? E João vem com essa mensagem e ele associa essa mensagem a uma pregação, a pregação de arrependimento, para que as pessoas pudessem realmente participar da remissão de pecados. E ele dramatiza essa mensagem ali no Rio Jordão, com um banho no Jordão, dizendo que as pessoas precisavam ser limpas, lavadas, para estarem preparadas para se encontrarem com esse rei que estava chegando. De certa forma, irmãos, essa associação que João faz entre a libertação dos inimigos, do cativeiro, do exílio, da opressão externa, por um lado, e por outro lado, o perdão do pecado, a lavagem daquilo que internamente está sujo, está corrompido. Por um lado, isso era esperado, afinal, nas leituras das Escrituras a gente sabe disso. Como que se davam as saídas do exílio? O povo se arrependia, caía em si, percebia que estava naquela situação porque tinha pecado contra o Senhor. E levantava novamente a voz ao Senhor, clamava a Ele, pedia por um libertador, e Deus, então, enviava um libertador, o Salvador, e conduzia o povo de volta para a sua terra. O próprio Zacarias, pai de João Batista, tinha profetizado do nascimento dele, dizendo o seguinte: e tu, menino, será grande diante do Altíssimo, e dará ao povo o conhecimento da salvação pela remissão de pecados. De novo, essa associação de que a salvação, a libertação dos inimigos de Israel teria alguma coisa a ver com a remissão dos próprios pecados de Israel, com a limpeza do próprio povo de Israel. Então, por um lado, essa pregação de João Batista faz muito sentido para quem está ali no primeiro século ouvindo pregar às margens do Jordão no deserto, mas, por outro lado, é uma ofensa ao judeu. Imagine o judeu que já está há 400 anos aguardando o seu Senhor agir, falar. De repente recebeu uma mensagem de que para o rei deles ser recebido, eles precisam tomar um banho. Precisam ser lavado, purificado. O problema não está fora só. O problema está dentro. Precisa de uma limpeza espiritual acontecer. Imagina isso para um judeu. Talvez um judeu poderia reagir dizendo o seguinte: não, banho no Jordão é coisa de Naamã. Banho no Jordão é coisa de pagão, leproso, que não reconhece o nosso Deus. Esse é que tem que entrar no rio e ser purificado. Nós somos o povo da aliança, somos filhos de Abraão. Como assim você nos manda fazer o que Naamã teve de fazer? A gente está esperando. Os romanos é que precisam ser castigados e precisam ser limpos e purificados. Era uma ofensa ao orgulho religioso judaico. E, portanto, João vem com essa mensagem, por um lado de esperança, por outro lado de confronto, como quer dizer o seguinte: olha, o rei está vindo, mas prestem atenção, o julgamento é iminente e inevitável sobre qualquer judeu também que for impenitente. Qualquer judeu que não se arrepender está sujeito ao juízo que esse rei trará. E aí o povo, então, começa a se perguntar: que profeta é esse? Até porque havia um dito entre os judeus naquela época que falava o seguinte: os judeus não se arrependerão até que venha Elias, e só então virá o filho de Davi. Então, se aparece alguém administrando um rito escatológico do fim dos tempos, anunciando a chegada do rei, o novo e último êxodo, e chamando Israel ao arrependimento, será que mais do que um profeta, ele não é o próprio Messias?
E é isso que diz o versículo 15, fala, estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Gente, imagine, isso não é coisa pequena. A gente está falando de um ermitão que passou 30 anos no deserto, de repente, estando em todos os noticiários de Israel, como possível Messias, depois de 400 anos de silêncio. Imagina a expectativa sobre essa pessoa. Tanto é que no texto paralelo de João, diz que o próprio Sinédrio, o concílio máximo dos judeus, enviou uma comitiva a João para perguntar para ele, cara, é você? Imagina, irmãos, não é coisa pequena. A expectativa que foi sendo colocada sobre João diante dessa pregação e desse batismo que ele começou a administrar. E aí a gente não sabe, mas a gente pode imaginar as tentações também que o diabo colocou no coração de João. Afinal, quando expectativas messiânicas são colocadas sobre alguém, tanto quem coloca a expectativa é tentado, mas quem recebe a expectativa também é tentado, concorda? Você começa a sentir, será que realmente dá para resolver isso sem mim? Talvez eu seja mesmo indispensável. Toda essa corrupção, e eu tive uma longa preparação no deserto, tive um nascimento extraordinário, profecias do meu pai, talvez eu seja mesmo alguém especial. E o Messias eu estou anunciando, mas ele ainda não apareceu. Nenhum sinal ainda me foi dado sobre quem ele é. E se o povo começar a desanimar com a demora? Será que eu não devo aproveitar que Israel está se arrependendo? E será que Deus não está me chamando para assumir a liderança desse processo? A gente não sabe se João foi tentado nesses termos ou não. Mas se a gente conhece o tipo de tentação que o diabo faz, e fará com Jesus logo em seguida, talvez tenham sido pensamentos que passaram como tentações ali no coração de João. Mas João é claro, irmãos, e ele responde com uma resposta clara e humilde, aí nos versículos 16 e 17, que basicamente, pegando também o texto paralelo de João, que dá uma resposta mais curta, João respondeu o seguinte: eu não sou o Cristo. Irmãos, por um lado era óbvio isso, pelo menos para João. Por quê? Porque o Cristo tinha que vir da linhagem de Judá. E João era filho de sacerdotes e, portanto, levita, né? Descendente de Arão. Mas, por outro lado, naquela comunidade ali dos judeus do primeiro século, havia alguns que tinham expectativa de que o Messias, na verdade, viria em mais de uma pessoa, né? E talvez um seria descendente de Judá, mas um seria descendente de Arão. Pode ser que isso estava presente ali na cabeça do povo, ou o povo nem sabia de quem ele era filho, afinal, ele tinha vivido solitário por muito tempo. Mas o ponto, irmãos, é que João não está simplesmente dando um fato. Ele está fazendo uma confissão. Por isso que João, no texto de João está escrito o seguinte: João Batista não negou, mas confessou, dizendo, eu não sou o Cristo. Mais do que simplesmente dar uma informação para o seu público, João está fazendo um testemunho, uma confissão. Está dizendo, sim, tenho expectativa messiânica, mas não sobre mim. Cristo está vindo, está chegando, mas não sou eu. Irmãos, como eu acho que nós precisamos mais dessa negação e menos de algumas afirmações identitárias que a gente procura fazer. A gente tenta se afirmar e dizer quem nós somos, tanto a partir de alguns sims. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero deixar claro que eu sou assim, que eu tenho essa posição. E talvez, irmão, você está perdido na sua identidade porque você não sabe dizer o que você não é. Você não é Deus. Você não é Messias. Você não é salvador de coisa alguma. Você não é a esperança da sua família. Você não pode assumir esse papel. Você não é o provedor da sua casa. Você não é a maior esperança dos seus filhos.
Você não pode ser. E se você se definir a partir dessa negação, você está no caminho de encontrar quem você é. Pare de se afirmar em cima de marcadores de identidade que o mundo te oferece na prateleira da hipermodernidade. E comece a se afirmar pelo que você não é. Eu não sou Deus. E isso vai começar a apontar para Deus na sua vida. João Batista faz essa confissão. E essa confissão custa caro, irmãos. Essa confissão, essa negação custa holofotes, custa likes, custa sonhos de carreira. Porque você não está levantando uma bandeira identitária. Você está decretando o fim de todas as bandeiras. Custou para João Batista. Imagina, irmãos, depois de 30 anos se preparando no deserto, ele tem um ministério de 6 meses. E morre decapitado. Quem é uma pessoa assim nos anais da história humana? Qual o valor que uma pessoa assim tem para os noticiários? Mas Jesus disse que não houve nenhum profeta maior do que João Batista. Um homem que ficou 30 anos no deserto e serviu por 6 meses. Não houve ninguém maior. Por quê? Porque ele soube apontar para Cristo e dizer quem ele não era. Se a gente precisar de 30 anos para aprender, irmãos, e morrer com 6, mas que a gente morra com essa certeza. Precisamos mais de ministérios à la João Batista. De ministério de gente que fala, é necessário que eu diminua, para que Cristo cresça. Eu me alegro de não ser notado. Eu me alegro de não ser prodígio. Desde que os olhos das pessoas se voltem para Cristo. Desde que as pessoas depositem essa expectativa messiânica, que é legítima. Porque estamos exilados. Mas na pessoa certa. Desde que as expectativas da família, das finanças, do trabalho, recaiam sobre a pessoa certa. Isso que João Batista faz. E eu quero te encorajar, irmãos. Quero encorajar cada um a pensar nisso. João Batista fez o pessoal voltar a dizer Hosana. Salva agora, Senhor. Maranatá, Maranata. Vem, Senhor. Vem. Não deixa a vida cristã ficar no marasmo de 400 anos, às vezes, sem estar ouvindo a Deus e diz te fazer esquecer que Deus é fiel às promessas dele. Que o seu coração volte a clamar. Hosana, Senhor. Maranata. Vem, Senhor. Vem na minha vida. Olha, Senhor, para a nossa situação e vem, Senhor. Eu sei que o Senhor é real, Deus. O silêncio, às vezes, pode estar mexendo comigo, Senhor, e com o meu coração, mas eu sei que o Senhor é real. Vem, Senhor. Salva agora, Senhor. Mostra de novo a sua glória no meio dos povos, na minha vida, Senhor. Mostra que o Senhor está presente e que o Senhor fala, Senhor. E não deixe o silêncio fazer o diabo me tentar a achar que o Senhor não está presente e começar a tomar providências e achar que eu sou o Cristo e tomar a rédea da minha vida. Não. Que o silêncio só aumente a força com que eu clamo. Hosana, Maranata, vem, Jesus. E esse é João Batista, irmãos. Esse é o ministério, é isso que a gente precisa na nossa vida. Apontar para a pessoa e para a obra de Jesus e relembrar domingo após domingo, segunda após segunda, que Deus está presente e que Cristo vem sobre nós. João fez isso, ele fala, olha, não olhem para mim, tem um que está vindo aí que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dessa pessoa. Tinha um dito na época o seguinte: todo discípulo deve fazer para o seu senhor aquilo que o escravo faz para o seu dono, menos desatar as correias da sandália. De tão ignóbil, né, de tão desprezível que era esse serviço. Tanto que quem o fazia muitas vezes era chamado de um servente cananeu. Imagina a rejeição do povo de Israel com os cananeus. Né? E João está falando o seguinte: a distância
entre quem vocês esperam e eu, por mais que vocês estejam depositando expectativa em mim, é tão grande que eu não posso nem desatar a correia de quem está chegando. Nós somos infinitamente distantes. E a gente precisa apontar para isso sempre, irmãos. Como eu falei aqui no início da pregação, meu desejo é que seja transparente. Porque a distância entre você sair daqui olhando para Cristo ou sair daqui falando assim, o Jonathan pregou bem, isso é uma distância infinita. E o que o Espírito Santo tem que fazer é te ajudar a ver Cristo desse outro lado, desse abismo infinito, e não o homem que o anuncia. Então João Batista faz esse anúncio, coloca Cristo com uma visão elevada, como diz John Piper, convida a multidão a entesourar esse Cristo que estava vindo acima de todas as coisas no seu coração. E aponta para a obra de Jesus. E como que ele resume a obra de Jesus? Ele fala, ele vem fazer o sumo ou perfeito batismo. É um resumo perfeito da obra de Jesus. Ele vem batizar a gente de verdade. Ele usa duas imagens para falar disso. A primeira é a imagem do Espírito Santo como um rio, como uma correnteza de vida no meio do deserto. E ele fala, eu batizei com a água aqui do Jordão, mas vocês serão batizados com, ou numa tradução melhor, no Espírito Santo. Do mesmo jeito que vocês estão entrando aqui num rio, para serem lavados por fora, está vindo aí Cristo, que vai imergir vocês no rio do Espírito e lavar vocês por dentro. Como diz Tito 3:5, lavar regenerador do Espírito Santo. Ele vai gerar de novo por dentro um coração puro. E assim, João está usando essa imagem e falando, olha, o que eu estou fazendo aqui é real, mas de certa forma só prefigura o que Cristo de fato está vindo fazer. Dar um banho no coração de vocês, limpar e lavar de vez a corrupção que está dentro e não só a que está fora. Por isso, por um lado, irmãos, era sim um batismo de arrependimento, mas por outro lado era um batismo de fé, porque era uma confissão das falhas, mas uma crença de que estava vindo aí quem de fato ia fazer aquilo que estava sendo sinalizado naquele banho no Jordão. A comparação então de João é entre o servo, ele, e o mestre, Jesus. O servo administra o sinal externo, mas Jesus é o autor verdadeiro do sinal interno, da realidade que aquele batismo poderia aplicar, da lavagem que ele geraria no coração. E por isso, irmãos, meu convite é mergulhe nesse rio do Espírito Santo. Mergulhe. E eu não estou simplesmente usando uma linguagem assim, né, gospel, de música gospel, para falar do que você tem que fazer, mas entra no rio do Espírito porque é real. Porque é real. Jesus te limpa. E não fica fazendo gestão religiosa do quanto você entrou. Lembra da imagem de Ezequiel 47? Não entra só no tornozelo. Não entra só no joelho. Aqui está bom já. Né? A imagem diz, perde o controle. Não pode ter jeito mais de atravessar a pé esse rio. Irmão, você tem décadas de vida cristã, mergulhe no rio. Não se acostume com a altura do rio de Deus na sua vida. Deixa Deus te levar para onde Ele quer, no meio dos desertos desse mundo, gerando vida pelo Espírito Santo. E Naamãs, tirem a couraça e entrem no rio. Os traumas, as mágoas, relações feridas que limitam a sua entrega ao Senhor, que ainda maculam o seu coração, e você sabe lá no fundo dessa sujeira que está ali ainda, dessa podridão que ninguém pode mexer senão você desaba, ou então ataca violentamente. Tira a couraça, Naamã. Como diz Apocalipse 22 sobre o rio do Senhor, as árvores que estão na margem do rio, seu fruto é de cura das nações. Que Deus cure o seu coração. Deixa Deus curar. Entra nesse rio do Espírito Santo. Era o convite de João Batista. Mas ele não associa o Espírito Santo só com a água.
ele associa também com fogo. Ele fala, eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E a imagem que ele usa logo em seguida para deixar claro o que ele quer dizer com fogo, que não é o sapatinho espiritual e a pessoa está cheia do Espírito Santo, não é isso, irmãos. A imagem é o joeirar, né? Limpar a eira, que vem logo em seguida aí no versículo 17. Qual que é essa imagem? Como não faz parte da nossa cultura, talvez você não pegue exatamente o que está acontecendo. Numa cultura em que a agricultura era o principal, a maioria das casas tinha uma área, ou de chão batido, ou de pedra, que era chamada eira. Você já ouviu eira, nem beira, né? Então tinha a eira. Na eira, depois dos grãos serem colhidos, eles eram colocados sobre esse chão e, por exemplo, um boi passava por ali para poder quebrar o grão e separar um pouco da casca. E então vinha o agricultor com uma pá que chamava joeira, né? Pegava essa pá, jogava o grão para cima, sempre a eira numa região de muito vento. Para quê? Para que aquela casca que foi separada pudesse ser soprada para longe e caísse de volta só o trigo, só o grão. Terminando esse processo, o grão era juntado então no celeiro, a palha varrida, recolhida e queimada. E João usa exatamente essa imagem para falar também do batismo no Espírito Santo. Ele fala, por um lado, é como entrar no rio de vida de Deus, mas, por outro lado, é como a joeira. Por quê? Porque o batismo vai fazer isso. Ele vai reunir quem é do povo de Deus, mas ele também vai queimar e condenar aqueles que não se arrependerem antes da vinda do rei. Então o fogo é de juízo nessa imagem. E isso se cumpriu de várias formas, né? Se cumpriu ali imediatamente, nos anos seguintes, na própria história dos judeus, né? Essa árvore cujo machado já estava colocado à raiz, porque não se arrependiam. Então o remanescente dos judeus foi recolhido no povo de Deus, mas aqueles que não se arrependeram sofreram o juízo de Deus, e a destruição do templo em 70 depois de Cristo é uma imagem disso, de que o juízo de Deus veio sobre a própria nação de Israel. Mas é claro, isso se cumpre ainda mais claramente no Pentecostes, né? Quando de fato o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus. E como que ele vem, irmãos? Ele vem como línguas voando, como pombas e pousando sobre a cabeça dos apóstolos, mas línguas de quê? De fogo. Que por um lado anunciam as maravilhas da salvação de Deus, mas por outro lado condenam as nações que não se submetem a esse Deus. Mais uma vez mostrando essa imagem de que o Espírito Santo vai fazer por meio desse batismo é isso, recolher quem é do povo de Deus, mas também condenar aqueles que não se arrependem. E por isso João Batista confronta os fariseus que vinham, né? O que ele fala com eles? Quem vos ensinou a fugir do fogo do inferno? Vocês não querem coisa nenhuma fazer parte do povo de Deus. Vocês não arrependem genuinamente. Vocês acham que o batismo vai salvar vocês meramente pelo rito externo? Vocês têm que desejar Cristo, que vai recolher vocês. Senão vocês estão sob juízo. Isso acontece na nossa vida, pessoal, como cristãos, né? Deus vai nos santificando e ao mesmo tempo nos provando e purificando naquilo que não o agrada. E certamente, irmãos, essa obra do Espírito Santo será consumada no juízo final. Naquele dia, como dizem outras imagens da Bíblia, os peixes bons serão separados dos peixes ruins, os bodes serão separados das ovelhas, o povo de Deus remanescente será separado para estar com ele, e aqueles que não creram e não se submeteram a Jesus, infelizmente, sofrerão um castigo eterno. Então, em resumo, o que essa segunda imagem que João Batista apresenta diz para a gente? Diz que a obra do Espírito Santo tem dois lados. Por um lado, ela reúne e santifica o remanescente de Deus. Mas, por outro lado, ela separa e condena os hipócritas, os que acham que estão garantidos, mas no coração já estão fazendo gestão religiosa. Já não desejam mais a Cristo. Já querem apenas enviar comitivas para saber quem é Jesus. E João Batista está dizendo, uma espada afiada dividirá esses dois grupos. Para a gente, irmãos,
Isso é uma boa notícia. O juízo final é uma boa notícia para o cristão. Porque é a notícia de que nós estamos sim exilados da presença física de Jesus, como Paulo diz, ausentes dele. Mas o Espírito Santo nos foi dado e a gente tem a promessa da vinda. O último êxodo vai acontecer. Nós seremos reunidos e santificados de uma vez por todas e estaremos na presença do Senhor. Mas é também uma advertência, por outro lado. É uma advertência, como diz Apocalipse 22, logo após falar do rio, que diz o seguinte: eis que cedo venho e julgarei a cada um conforme a sua obra. E o versículo anterior, o 11, fala uma coisa muito séria. Então, tome cuidado, o sujo que continua se sujando, o impuro que continua sendo impuro. Por outro lado, quem é santo, santifique-se ainda mais. Quem é justo, justifique ainda mais. Caminhe num caminho de justiça ainda mais. Então, irmãos, o Evangelho é isso. João Batista representa. O Evangelho é esse que desconsola quem estava consolado e consola quem estava desconsolado. É esse que traz esperança para quem estava há 400 anos se sentindo em silêncio. Mas, ao mesmo tempo, é aquele que incomoda quem já estava acomodado. E o convite do ministério de João Batista é esse: sejamos limpos, puros, andando em comunhão e testemunhando do juízo final. Testemunhando de que Deus não levou em conta, como Paulo diz em Atos 17, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora convida todos os homens ao arrependimento, porque determinou que há um dia em que julgará o mundo com justiça por meio daquele que designou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Viva a luz da obra do Espírito Santo. Limpo, em comunhão e anunciando o que Deus está fazendo. E a espada que Ele está colocando na história, julgando e ao mesmo tempo salvando o seu povo. E é nesse contexto, então, que aparece Jesus. E nesse sentido, em muitos termos, a gente poderia dizer que o Antigo Testamento não termina em Malaquias, mas termina aqui, com João Batista passando o bastão para Jesus e dizendo: acabou o Antigo Testamento, chegou o Cristo. O que era promessa agora vira realidade. O que era expectativa agora é presença. Chegou o Cristo, o Espírito Santo será derramado sobre vocês. E aí esse texto especificamente não diz, né? João Batista nem aparece aí no batismo de Jesus, só fala que Jesus também foi batizado. Né? Lucas já tira João Batista de cena, porque agora o holofote está todo sobre Jesus. Mas o texto paralelo de Mateus fala que João teve uma resistência, né, a batizar Jesus. Porque Jesus chega e João Batista provavelmente faz a entrevista. Realmente, né? Ele provavelmente entrevistava as pessoas, falando: você entende o que está acontecendo? Você confessa os seus pecados? E quando ele se vê diante daquela figura, que talvez ele nem tenha conhecido por ter vivido no deserto antes, ele fala: eu ainda não sei exatamente quem você é, mas eu não posso te batizar. Mas qual é a resposta de Jesus? Vamos fazer isso por enquanto, para que se cumpra toda a justiça, para que se cumpra a justiça de Deus. E, de fato, o próprio Jesus, mais tarde, usa esses termos. Em Lucas 7 mesmo, 7,39, ele fala o seguinte: os judeus que foram batizados afirmaram a justiça de Deus, mas os que negaram o batismo de João, para si mesmos, aniquilaram a vontade de Deus. Então, Jesus reconhecia que aquele batismo era de acordo com a vontade de Deus. Mas de que forma aquele batismo era o desígnio de Deus para ele, especificamente, que não tinha pecados a confessar? E eu acho que o versículo que mais ajuda a responder é o 2 Coríntios 5:21, que fala o seguinte: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus nele. Então, o que está acontecendo aqui é que Jesus chega para João Batista
e diz, em outras palavras, eu aceito carregar sobre mim o castigo devido ao servo Israel que não cumpriu a sua missão. Eu levarei esse castigo sobre mim. Não é à toa que no texto de João, João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aquele que assumiu expiatoriamente o pecado de Israel, o seu servo. Ele fez isso por nós. Ele foi batizado por mim e por você. Ele falou: eu assumo esse castigo. Eu assumo a missão que tinha dado ao servo Israel e que ele não cumpriu. E eu vou recapitular essa missão. Vou viver novamente a história de Israel em perfeita obediência. Tanto que a gente pode entender o próprio batismo de Jesus como sendo o quê? João Batista vem anunciando o êxodo. Jesus passa novamente, então, como se fosse pelas águas do Mar Vermelho aqui no batismo. Sai do batismo, passa novamente pela tentação no deserto, como Israel passou logo após atravessar o mar. Recebe o Espírito Santo aqui no batismo, como Israel recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, logo após também sair do Mar Vermelho. E anuncia a chegada do novo reino de Deus, como Israel tinha visto ser anunciada no rei Davi. Então Jesus está revivendo a história de Israel, mas com perfeição, levando o castigo do servo que falhou e sendo agora o servo perfeito, que cumpre perfeitamente a vontade de Deus. E nesse sentido, o batismo de Jesus é quase que uma cápsula, o resumo de toda a sua obra, de toda a sua missão. Ele sofre, é morto, ressuscita, recebe a unção do Espírito Santo e anuncia que o reino de Deus foi entregue a ele. A gente tem aqui esse resumo da obra de Jesus sendo anunciada no batismo, tanto que em Atos, quando eles vão escolher os apóstolos, qual que é um dos requisitos? Que tenha acompanhado e visto tudo o que aconteceu desde o batismo de João. Porque o ministério de Jesus está oficialmente iniciado e anunciado já em toda a sua repercussão aqui no batismo. Mas para a gente terminar, o que acontece especificamente então nesse batismo e por que ele é tão significativo, irmãos? O texto diz aí no versículo 21 que Jesus então assumindo essa missão sobre ele e passando pelo batismo, ao sair da água, provavelmente já subindo de novo, né, na lateral do rio, o texto diz que orando o céu se abriu. Então, com isso, a gente sabe que o que vem adiante no versículo seguinte é uma revelação de Deus. E mais, só João registra que Jesus estava orando quando isso aconteceu. Provavelmente, então, foi uma revelação ainda em resposta à oração de Jesus. Quem sabe Jesus estava orando, Isaías 64:1. Quem dera se o Senhor fendesse os céus e descesse. Jesus está ali orando: Pai, manifesta a sua glória, glorifica, Senhor. Me prepara para a missão que está iniciando aqui agora. E a Bíblia diz então que Deus dá uma revelação especial. Ele abre os céus. E o que acontece quando os céus são abertos? Por um lado, o que vem a seguir é então um sinal para Jesus, uma resposta de oração para Jesus. Mas muito mais do que isso, né? Como Jesus disse em outro episódio, isso não veio por mim, mas veio por vocês, para que vocês creiam. Então o Pai se manifesta a Jesus, claro, para confirmá-lo, mas também para confirmar ao povo, a João e a nós hoje, o que estava acontecendo ali. E o que acontece, irmãos, é impressionante. O Espírito Santo desce numa forma corpórea como de pomba. Não que o Espírito Santo tivesse contido uma pomba, claro que não, mas a realidade de que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre Jesus é visualizada por esse sinal, né? Uma forma como uma pomba descendo, pousando sobre a cabeça de Jesus, permanecendo sobre ele. A gente não sabe exatamente quem viu, a gente tem certeza que Jesus viu e que João viu. Não sabemos se quem estava em volta viu esse sinal. Mas é esse o sinal que foi dado. Você pode se perguntar por quê? Claro, por um lado, porque o ministério de Jesus não seria belicoso, né? Não seria militante. Os militantes aí, pensem nisso. Né? Seria um ministério no poder de Deus. Mas mais significativamente do que isso, irmãos, é porque a nova criação estava sendo anunciada. Lembra da primeira criação? O Espírito voando como pomba sobre a face das águas, procurando onde pousar?
Lembra da recriação, por assim dizer, né? O reinício da criação após o dilúvio. A pomba voando sobre as águas, procurando onde pousar. Qual é a mensagem, então, que esse sinal está dando? A pomba encontrou onde pousar. O Espírito de Deus encontrou onde pousar e permanecer no Deus homem, o Filho Jesus, aquele que anuncia a nova criação, a restauração de todas as coisas, a condenação no dilúvio de tudo aquilo que pertenceu à natureza humana caída, mas a ressurreição com o pouso do Espírito Santo sob a vontade de Deus, do novo céu e da nova terra e do povo de Deus junto com ele. Um sinal poderoso, irmãos. Um sinal tão poderoso que foi o que confirmou para João Batista: esse é o Filho de Deus. E João Batista fala no Evangelho de João: porque eu não sabia, nem o conhecia, mas tinha-me sido revelado que aquele sobre quem eu visse a pomba descendo e permanecendo, esse era o Cristo, o Messias. Então lembra quem eu vim anunciando? Está aqui, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que reinicia a criação. Esse é o Filho de Deus, o eleito de Deus. Creio nele, e agora eu posso morrer. Meu ministério está encerrado. E por fim vem uma voz do alto, né? Porque tinha esse período de silêncio aí dos profetas, 400 anos, os judeus acreditavam nisso, que às vezes Deus então estava falando diretamente com algumas vozes que vinham. Mas isso sozinho seria uma evidência fraca. Então o que Deus faz? Ele fala de fato do alto, mas João Batista confirma esse testemunho, né? Com essa voz do alto, mais a confirmação de João Batista. E o que essa voz do alto diz? Esse é meu filho amado, em quem me compraz, ou sobre quem permanece o meu favor. Irmãos, isso é uma citação de 2 ou 3 versículos do Antigo Testamento. Primeiro, Salmo 2, 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que é um salmo que fala do rei guerreiro, um príncipe que está sendo ungido para ser o rei e vencer os inimigos do povo. Segundo, Isaías 42, 1. Meu servo amado, que era o texto sobre o Israel, mas o Israel que tinha fracassado na sua missão, e agora Deus então está anunciando: aqui está o verdadeiro Israel, o servo que eu amo, que vive perfeitamente minha vontade. E por fim, uma alusão a Gênesis 22, 2, quando Deus tinha dito a Isaac: toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e sacrifica-o no Monte Moriá. O que Deus está dizendo então, irmãos, com essa revelação? Esse é o rei que eu ungi. Ele vai me servir como o perfeito Israel. E sendo o meu filho amado, ao mesmo tempo que essa frase é um conforto para ele, ela também sela o destino dele. Ele será oferecido no Monte Calvário. Então, por um lado, foi um tremendo encorajamento. Mas, por outro lado, Jesus sabia muito bem o que significava. Era o Filho unigênito, o Isaac de Deus, que estava selando ali o seu destino, de ser o Cordeiro de Deus que se entregar por nós. E por isso ele está recebendo uma unção especial do Espírito Santo, não porque ele já não tivesse, mas visivelmente selando o início do ministério dele e dizendo: vai na força do Espírito Santo, para essa cruz que te aguarda, na esperança da ressurreição. Porque se você sofre como Cristo, é porque o Espírito de Deus repousa sobre você, como Pedro diz mais tarde. Então, irmãos, o que isso significa para a gente? Esse batismo é o mesmo que Jesus ordenou aos seus discípulos e que a gente pratica até hoje. É o sinal externo de que você está entrando no rio do Espírito Santo, para ser purificado por Deus, participar da comunhão. Mas mais do que isso, irmãos, é um sinal de que Cristo se identificou com você, e pelo batismo você está se identificando com Ele. E por isso a história de Jesus passa a ser a sua história. Como Paulo vai dizer depois: você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, você está sentado à direita de Deus com Cristo, você julgará o mundo com Cristo. Por isso os pais da igreja diziam: vá ao Jordão e aprenda a Trindade. Porque ali você descobre
que tu és meu filho amado, em ti me comprazo, foi dito para você em Jesus. Para você que participa do sacrifício que Ele fez no seu lugar. Você está em Cristo. Deus também derrama sobre você o Espírito Santo. Também diz que te ama. Mas em última instância, Ele também está selando o seu destino. Toma a sua cruz e siga-me. Então o batismo é uma alegria, mas é também a certeza de que, tendo sido profundamente amados, agora a gente vai morrer amando. Mas amando em qual certeza, irmãos? De que ressuscitaremos no poder da pomba que anuncia a nova criação e de que a gente participará dessa realidade com o Senhor. Então eu quero deixar com os irmãos o texto do lecionário de hoje do Antigo Testamento. Preste atenção no que ele diz. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Vamos orar. Pai, batize-nos, Senhor, no Espírito Santo, Deus. Lava, Senhor, a nossa vida. Tira a corrupção do nosso coração, Deus. Esquenta o nosso coração com hosana, Senhor, com maranata, com a expectativa de Cristo, Senhor. Com a certeza de quem nós não somos, Deus, mas de quem o Senhor é e do que o Senhor pode fazer e de que suas promessas nunca falham, Senhor. Renova a nossa esperança para a gente não começar a gerenciar a nossa vida como se o Senhor não estivesse presente, Senhor. Levanta a nossa cabeça para o alto para a gente ver o Espírito Santo que desce sobre nós, que repousa sobre quem vive na cruz de Cristo, Senhor. Como quem está crucificado para o mundo, mas ressurreto diante do Senhor, Pai. Ajude-nos, Senhor, a termos a dimensão do que é participar dessa declaração que o Senhor fez para Jesus. A nos sabermos filhos amados, Senhor, em quem o Senhor que se compraz, participantes do povo que será reunido e santificado na sua presença, Senhor, e que nós possamos então anunciar o juízo de Deus sobre o mundo, Senhor. A justiça que foi realizada na cruz, condenando, Senhor, toda impureza contra o Senhor, Pai, mas também a justiça de Deus que se manifestou na ressurreição, convidando todos os povos, Senhor, a participarem da cura e da salvação e da libertação e do êxodo que há de uma vez por todas no sangue de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.